Olá a todos e todas. Novamente uma satisfação poder estar aqui com vocês, né? Neste nosso segundo capítulo e terceiro capítulo. Esta semana será a nossa última semana dessa disciplina, então nós estarei postando dois vídeos, né? Para poder estar contemplando esses dois capítulos. São dois capítulos bem tranquilos, né? E tenho certeza que vocês prestando atenção nas aulas e também dando uma lida no material, não terão dificuldades para poder fazer as atividades, tá bom? Então vamos olhar aqui, né, os subtítulos aqui no capítulo 2, lembrando que aqui as aulas gravadas elas ficam dessa maneira, como um link, se você clicar, vai abrir o link no Facebook, tá? Na sexta-feira, como vocês estão tendo geralmente aulas, né, presenciais, o momento que vocês vão ter o polo, mas eu gostaria de ressaltar que, pelo menos na quarta-feira, quem quiser entrar neste horário aqui, eu coloquei esse horário das 18 às 19 horas porque muitos trabalham e também estudam à noite, né? Então, às vezes você chegou um pouco mais cedo em casa, antes das 16 horas, você fala, vou acessar um pouquinho lá para fazer uma pergunta dessa maneira, que é online, para o professor, porque eu não entendi determinado conteúdo, tá? Mas também vocês podem estar me fazendo contato lá pelo WhatsApp, né? Estou no grupo lá, WhatsApp criado pelo coordenador, tá bom? Então vamos lá. Tentar ser um pouco, não muito breve, mas também não demorar muito, para que o vídeo ele não fique muito longo, tá? Primeiramente, gostaria de mostrar o livro-texto, né? Esse livro-texto vocês receberam ele impresso, mas também ele está disponível aqui na plataforma. Você pode acessá-lo por aqui, tá? Então nós trabalhamos essa primeira parte e hoje vocês têm essa atividade para ser feita, tá? São duas atividades, ó, são duas atividades, né? Elas estão aqui, tá? Atividade 1 e 2. No total, são quatro atividades, tá? Toda disciplina que será trabalhada, ela terá quatro atividades. Então, aqui nós temos duas, aqui nós temos mais uma e aqui a última, tá? Hoje nós vamos falar sobre o papel das novas tecnologias no contexto comunicativo, né? E dentro desse contexto comunicativo, eu estou trazendo dois artigos. O primeiro tem como título A Comunicação Organizacional Interna durante o Distanciamento Social. Neste aqui ele vai falar muito sobre a experiência do autor, da pesquisa dele, uma instituição de ensino, que é o Instituto Federal de Santa Catarina. Mas é importante para nós analisarmos alguns aspectos dessa mudança que o coronavírus, né, que essa questão da pandemia trouxe para as atividades internas, externas, do mercado, das instituições públicas, né? Então é bem relevante esse artigo no contexto de falar sobre o papel das novas tecnologias nesse novo contexto comunicativo que nós estamos vivendo, né? Bom, para esse primeiro, então nós temos esse primeiro artigo. Na sequência, nós temos um segundo artigo, que é o papel do uso adequado das tecnologias no mercado, né? Aqui são trechos do artigo que eu trouxe que eu achei mais relevante, e aqui nós temos a atividade, tá? A atividade ela é parecida com a outra, vocês podem fazer no Word, vocês podem fazer uma folha de caderno e tirar a caneta, tá? E tirar uma foto legível, né? E anexar lá na atividade, tá bom? Se não estiver conseguindo anexar alguma situação, tem que entrar em contato comigo, seja aqui pela plataforma ou pelo WhatsApp, tá? Bom, feitas essas explicações iniciais, vou começar a explicar,
a aula aqui sobre esse primeiro texto aqui. Bom, aqui tem uma apresentação minha, né, para quem não assistiu à primeira aula, né? Sou professor do Instituto Federal de Cáceres, tá? Graduado em computação pela UNEMAT, né? E estou fazendo doutorado em educação pelo UFMT. Meu nome é Marcelo Rocha Meira e, novamente, é um prazer e uma satisfação estar com vocês neste curso. Bom, então, pegando aqui o primeiro artigo, comunicação organizacional interna durante o distanciamento social, novas tecnologias, novas possibilidades. O autor, no começo, na introdução, ele vai falar sobre essa questão das novas tecnologias da informação e comunicação. Ele diz o seguinte, que essas novas tecnologias, elas trouxeram um conjunto de avanços para a nossa sociedade. Seja na comunicação em massa, ou seja, você hoje consegue se comunicar rapidamente com uma quantidade enorme de pessoas, né? Pode mandar e-mail, você pode publicar alguma coisa numa rede social e você tem um acesso a pessoas de todo o país e todo o mundo. Então, melhorou muito essa questão da comunicação em massa, né? Também tivemos avanço na comunicação interpessoal. Eu sou da época que, para você ligar, por exemplo, para os Estados Unidos, usando um telefone, era muito caro, porque era cobrado por, né? Poucas pessoas tinham essa condição de falar com alguém que está em outro país, né? Hoje nós podemos fazer uma chamada pelo WhatsApp, utilizando a internet, e não pagamos nada, né? Então, melhorou muito essa questão da comunicação entre as pessoas. Antigamente, você também, mesmo você tendo um celular, você dependia da torre, né, da questão do sinal. Até hoje é muito complicado em algumas partes do país ou de sua cidade mesmo, você tentar usar o telefone em si, ligar para a pessoa, né, porque não tem torre, etc. Mas muitas vezes não tem torre, mas tem acesso à internet através dos dados. Então você consegue às vezes falar melhor com a pessoa utilizando a internet, os dados, né? Então todos esses contextos aí que eu estou colocando é para mostrar como que houve uma evolução, tá? Nessa um avanço, né? Avanço nessa comunicação interpessoal, né? Quando eu falo interpessoal, estou falando de mim para vocês, né? Entre pessoas comuns, tá? E também tivemos avanços na comunicação organizacional, ou seja, as empresas hoje utilizam tudo isso que eu já falei, né? Mais outros recursos que são específicos para as empresas se comunicarem, uma rede social dela, um sistema, né? Um sistema informatizado que utiliza a internet, né? Então, ou seja, todos esses avanços que faz parte hoje do nosso cotidiano, ele também afetou as empresas, né, no sentido positivo de melhorar a questão da comunicação. O autor também dá alguns exemplos mais específicos, né, mais específico mesmo da área da evolução da computação. Ele coloca a questão da inteligência artificial. Aí você fala, nossa, esse negócio de inteligência artificial, você pensa às vezes aquele robô, aquele filme futurista, né? E você não percebe que no seu cotidiano você está interagindo com computadores sem que haja a necessidade de ter um ser humano fazendo a comunicação, o meio termo ali, interconexão entre você e ele. Vou dar um exemplo bem básico mesmo, para quem já acessou um WhatsApp da Energisa, um WhatsApp de uma empresa de comunicação, um WhatsApp de qualquer empresa, assim, dando um exemplo assim que, né, um momento ou outro você pode ter mandado pegar da empresas como uma Gazinha, sei que tem, você manda lá uma mensagem, você dá um oi no WhatsApp lá, que a gente chama chatbots, né? Isso pode ser por uma página ou pode ser pelo WhatsApp. A gente fala chatbots, né? Ou seja, são robôs que fazem essa comunicação via chats, né? Via conversas. Você, por exemplo, pegar da Gazin, você dá um oi, você não está falando com uma pessoa, está falando com um robô, uma inteligência artificial.
Aí ela fala, já te manda um conjunto de opções. Como poderia te ajudar? Um para isso, dois para aquilo, três para quatro. E assim você vai interagindo, vai mandando mensagem. E você quer uma segunda via de um boleto, outras opções que possam ter, né? Um exemplo, acho que eu já dei até na aula passada, cabe reforçar, já que nós estamos falando de inteligência artificial, né? Quando você vai fazer uma pesquisa no Google, você pode conversar, ao invés de digitar, você pode falar o que você quer. Eu sempre dou um exemplo da minha filha, ela fala assim, papai, o Google sabe tudo, ela tem 7 anos, né? Então, ela está aprendendo a escrever, né? Está nesse processo. Ela fala assim, Google, ela falou, Google, me conta uma piada. Aí o Google pesquisou, respondeu, contou uma piada para ela. Achei muito interessante. E aí ela falou, ó, falou, Google, eu não entendi a piada. Aí ele falou, não, eu estou melhorando, estou em processo de memória. Então, assim, toda essa interação parece, dá para pensar que ela está falando com uma pessoa, mas ela não está falando com uma pessoa, está falando com uma máquina. Foi feita uma programação para que, dependendo da interação que é feita com a máquina, ela já tem um conjunto de rotinas, né, de programadas, entendeu? Então, ele também fala da internet das coisas, que ainda não é uma realidade tão presente para nós, mas seria basicamente a questão dos equipamentos se comunicarem uns com os outros, né? A gente dá sempre o exemplo da geladeira. Acho que já até tem algumas geladeiras assim, mas não está acessível a todo mundo, né? Que ela já faz escaneia os produtos que tem na geladeira e verifica se está faltando algum ou tem pouca quantidade de algum. E ela já pode, na própria tela da geladeira ali, te fazer sugestão de compra com os mercados que estão conectados a ela, né? Isso seria uma situação que, na verdade, é uma situação que não vai ser daqui a um tempo já teremos, né? Será algo mais comum, esse tipo de equipamento. Hoje em dia, o que interfere muito isso acontecer é a questão da internet mesmo, a questão da velocidade de comunicação dos dados que é baixa no Brasil. Mas estamos vindo aí com 5G, vai trazer essas novas potencialidades aí para o consumo. E nós temos mais, quem mora em Cuiabá, observa que o trânsito, os semáforos ali no centro de Cuiabá, eles existe ali uma questão de programação, né? É como se um conectasse com o outro. Então, dependendo muitas vezes do fluxo do trânsito, ele pode abrir 5 semáforos seguidos, né? Fica tudo verde ou fechado, né? Antigamente não, cada semáforo ele trabalhava num tempo diferente. Então essa questão deles trabalharem juntos no mesmo tempo é um exemplo também de internet das coisas, tá? E o autor na introdução, como toda introdução tem que ter, né? Ele fala sobre a pesquisa que foi realizada. Ele diz que a pesquisa foi realizada no campus do IFMT de Santa Catarina, né? Que compreende analisar o uso de NITs. NITs são tecnologias da informação e comunicação, tá? Então, ele utiliza ele analisa como foi utilizado essas tecnologias, né? Ele quer saber, por exemplo, se essas tecnologias são utilizadas, foram eficazes, né? Para a comunicação nesse período de pandemia. Então, esse é o objetivo desse artigo, né? E temos aqui um primeiro tópico que ele traz, a questão da comunicação organizacional, né? Ele começa a falar um pouco sobre o que seria uma comunicação numa organização, por que que ela existe, né? Quais são suas características. Então, ali, primeiro, um destaque que é feito, que é um destaque que o autor traz, né? É que as organizações elas foram criadas de acordo com as necessidades humanas. Então, se você tem um comércio, é porque existe uma necessidade, um órgão público, um hospital, né, um comércio online. Então, aí, ele começa trazendo a finalidade das organizações, né? E dentro desse processo da finalidade das organizações,
que é as necessidades humanas, ele vai colocando que não tem como você falar de necessidades humanas e organizações para as pessoas sem falar de comunicação. Então, ele vai destacando a importância que a comunicação tem para essas organizações. E falando mais especificamente sobre organizações e comunicação, ele diz o seguinte: é importante que a empresa encare a comunicação como aliado para os negócios, pois o bom relacionamento com seus públicos, interno e externo, assegura reconhecimento perante a sociedade, valoriza os recursos e potencial de seus colaboradores, auxilia no fortalecimento da reputação. Então, aqui ele vai trazendo também alguns elementos, por que que é importante uma organização ela se comunicar, ela ter um bom relacionamento com os seus clientes, né? E, no contexto aqui deste curso, por que que eu falo sobre isso? Porque vocês ou vão trabalhar, ou estão, ou irão estar trabalhando em uma organização, em uma empresa, né, um banco, vocês irão fazer parte de uma organização em algum momento. E, ou vocês vão ser proprietários de uma empresa, né, que vai se tornar uma organização. Então, é muito importante vocês compreenderem essa relevância de vocês terem uma boa comunicação e relacionamento com o seu cliente, com o seu público, né? Porque você monta uma empresa, e se a pessoa não é bem atendida, não é bem recebida, ou você entrega um produto que não corresponde ao que a pessoa quer, isso vai afetar diretamente no sucesso ou insucesso, né, fracasso da sua empresa. Então, não é apenas ter um bom produto, ser um bom profissional, você tem que ter uma boa comunicação com os seus clientes, né, para que assim, auxilie no fortalecimento da reputação da sua empresa. Boa reputação, produto, atendimento, no caso, né? Também, isso vai ser o diferencial de uma empresa de sucesso ou uma empresa que não teve sucesso, tá? Ainda segundo a autora, a comunicação organizacional é composta por diferentes modalidades. E aqui nós estamos falando, ó, dependendo do tipo de empresa, né, você vai ter um tipo de comunicação. A comunicação institucional, geralmente ela está relacionada a instituições públicas, né? A comunicação mercadológica está relacionada a comércio, né? Empresas relacionadas ao comércio. A comunicação interna e a comunicação administrativa, né? Então, você tem a questão, a comunicação interna e administrativa também está relacionada ali ao fluxo, né? A como a informação ela circula dentro da empresa, tá? Então, a junção dessas quatro áreas forma a comunicação organizacional integrada, ou seja, se você tem uma comunicação organizacional, em algum momento ela está incluída nesses quatro pilares. Agora, o autor, como é o objetivo do trabalho dele, mostrar para a gente aqui essa questão dessa mudança que ocorreu com essa questão da pandemia, do coronavírus, né? Teve essa questão do avanço das tecnologias de comunicação. Ele vai falar agora sobre o trabalho remoto e comunicação, novas tecnologias, novas possibilidades, tá? Vamos ver aqui, ó. Mudança da forma como nos comunicamos e temos acesso à informação. De acordo com este autor, ele cita esse autor aqui, afirma que hoje utilizamos a internet a todo instante para quase tudo, desde compartilhar momentos, ver fotos, até pedir uma pizza na TV. Então, nessa parte aqui, ele vai começar falando um pouco dessa revolução tecnológica que nós estamos passando ainda, né? Hoje nós muitas vezes não utilizamos, no começo, nós ligávamos, pegava o celular, né, ligava e pedia alguma coisa. Agora, hoje, por exemplo, nós não ligamos mais.
Ou nós usamos o WhatsApp, ou usamos um aplicativo da empresa. Então, nem precisa mais você falar com a pessoa. Então, você vê como que a comunicação vai mudando a forma como se comunica, né? E num outro momento, anterior a tudo isso, nós tínhamos que pegar o carro, a moto, a bicicleta e, e deslocar até o local, né? Então, ele vai trazendo aqui essa mudança que a revolução tecnológica trouxe. E o surgimento quando ele fala Web 2.0, ele é o seguinte, que nós não só agora acessamos informações, isso é o Web 2.0, nós não só acessamos informações, como nós também criamos conteúdo e disponibilizamos na rede. Então, ou você assiste um vídeo no YouTube, ou você cria um vídeo no YouTube. Então, hoje em dia, as pessoas estão a todo tempo criando informações, não só utilizando informações postas, né? E isso é um fenômeno, porque isso foi possibilitado pelo desenvolvimento, né, de aplicativos de comunicação, que também será no futuro próximo, né, deste curso, um foco dos nossos estudos, que é o Facebook, é o Instagram, né, é o próprio YouTube. Vocês estão acessando para assistir esse vídeo. Eu, por exemplo, estou produzindo, não estou, vocês estão acessando informações, que seja acessando este vídeo. Eu já estou na etapa da web, vamos falar da web 2.0, porque além de também acessar informações no YouTube, eu estou postando, criando informações, né? E agora sim a gente fala dessa nova realidade que veio com o coronavírus 2022, né? A partir de 2022, basicamente. Ele apresentou uma nova realidade social, né? Que as pessoas passaram a ter que estar a questão do distanciamento, né? Muitas atividades, vou falar, muitas coisas que você fazia presencialmente, você teve que aprender a desenvolver, a utilizar ferramentas que possibilitassem você fazer a mesma coisa sem necessidade de sair de casa. Então, as pessoas evitaram o contato face a face e adotaram outras formas de relacionamento, nas quais a comunicação é mediada pelas NITs, né, que são essas tecnologias de comunicação. Então, nós tivemos que no mês de março de 2020, né, um grande número de empresas e instituições passaram a adotar o trabalho remoto como forma de prevenção ao contágio. Muitas delas não haviam sequer experimentado esse cenário antes. Então, ou seja, existiam muitas atividades que a pessoa faz na empresa que ela poderia fazer de casa. Existia, muitas vezes, o gestor falava assim, não, essa atividade aqui você poderia estar fazendo na sua casa ou fazendo aqui, né? Só que devido à necessidade, como não tinha essa necessidade de se implementar isso de forma remota, as atividades eram feitas todas presenciais. Aí, de repente, de uma hora para outra, as empresas ficaram numa situação, ou elas implementavam, ou pensavam em formas nas quais os trabalhadores pudessem trabalhar de forma remota, ou elas paravam. E isso criou uma revolução na questão do trabalho. Como o foco desse artigo é a questão do estudo da Universidade, Instituto Federal de Santa Catarina, que é uma instituição de ensino, né? Então ele traz aqui que a partir de março, né, as aulas presenciais foram suspensas, né, devido ao coronavírus, né? Então as instituições de ensino foram desafiadas a reinventar sua relação com o processo de ensino-aprendizagem. Obrigou a adoção de mecanismos de comunicação para a realização do trabalho remoto. Para a educação, isso foi uma revolução, porque sempre se discutia, né, a questão de uso de tecnologias, o uso da internet, o uso do celular, o uso de N ferramentas online que estavam surgindo, mas como não tinha necessidade assim efetiva, alguns professores já utilizavam e outros nem pensavam em utilizar.
e de repente todos passaram a ter que utilizar. Então, isso foi uma evolução muito grande, né? Minoni e Cos afirma que ferramentas como e-mail corporativo, chat online, armazenamento na nuvem, videochamada, agenda online, intranet, rede social corporativa e aplicativos corporativos são exemplos de novas tecnologias que podem tornar a comunicação mais eficaz. Então, assim, eu entendo assim que muitos de vocês, até vocês estarem fazendo esse curso online, já é uma mudança assim muito grande, né? Para outros já estão mais acostumados, principalmente que já pegou esse período de aula online, né? Mas alguns termos aqui, se eles são um pouco distantes de vocês, acho interessante vocês já buscarem compreendê-los, né? Por exemplo, armazenamento na nuvem. O que que é uma nuvem, né? Se você não sabe, faça uma pesquisa na internet, já tenta descobrir o que que é armazenar na nuvem. Vídeo chamada, acho que muitos conhecem, né? O próprio WhatsApp ele te dá a opção de vídeo chamada, né? E outras que nós veremos no futuro. Bom, dada essa introdução, né, e mostrando para vocês como que essas mudanças vieram, o que ocasionou, né, e como elas impactam as empresas, né, que é importante para todos nós, estamos com a cabeça aberta, com a mente aberta para essas aprendizagens de novas tecnologias. Eu trago aqui o contexto no qual o artigo foi desenvolvido, né, que é a pesquisa realizada no Instituto Federal de Santa Catarina, né, foi realizada a pesquisa com gestores, ou seja, quem exerce cargos de direção, funções gratificadas, coordenadores de curso, né? Ele aplicou um questionário com 28 gestores e utilizando o Google Forms, né? É mais um termo aí para você estudar o que que é um Google Forms, né? Ele enviou através desse Google Forms um questionário via e-mail. Ele obteve 18 respostas. Depois ele enviou via WhatsApp. E obteve mais 7 respostas. Então aqui nós já vamos analisando aqui, ó. Será que a pessoa tem mais acesso? Essas 7 pessoas, com certeza, elas acessam mais o WhatsApp. E essas outras aqui, com certeza, elas cotidiano, no cotidiano dela, né, elas utilizam mais acessam mais ou visualizam mais as mensagens enviadas por e-mail. Então, aqui já conseguimos tirar uma dedução básica, né, sobre o uso dessas tecnologias. E aqui eu vou apresentar para você alguns resultados, né, que ele obteve. Então, nós observamos que tivemos aqui praticamente todos disseram que aqui ele tinha a opção de marcar mais de uma resposta, né? Por isso que eu tenho aqui 25, 25. Então, basicamente, todos falaram que utiliza e-mail, utiliza o WhatsApp. 19 eles falaram que usa o Google Meet, né? 18, são porcentagens bem altas, tá? Usam o compartilhamento do Google Drive. 18 também a agenda do Google. Ligação telefônica, olha só, 12, né? É menos de 50%. Então, você vê que hoje em dia eles utilizam mais esses outros meios de comunicação, mandam uma mensagem pelo WhatsApp, do que ligar para a pessoa, né? Chat do Google, os outros resultados tiveram poucas utilizações. O que mais destaca para mim aqui é em termos da comunicação, o WhatsApp ou e-mail, em relação à ligação telefônica. Bom, as mais eficazes, eles colocaram o WhatsApp e e-mail, Google Meet, né, teve uma, e a agenda do Google. Por que eles consideraram elas mais eficazes, né? A maioria diz pela rapidez na comunicação. Depois tivemos histórico de conversas, né? Ficam registradas conversas.
4, de ser a facilidade de utilização da ferramenta poderia ser maior, né? Então, você vê que nem todos tinham essa facilidade, né? Tanto de utilizar como alcançar facilidade para alcançar os servidores, né? 2% também achei que poderia ser maior, né? É mais nesse sentido, você está dentro do campus e você precisa encontrar uma pessoa. Mas estou imaginando lá, a universidade, o Instituto Federal. Você precisa encontrar uma pessoa dentro da empresa e você tem setores que ficam distantes, né? Então, às vezes, você manda uma mensagem, a pessoa responde, ó, estou neste setor. Melhora bastante a comunicação. E que nós temos aqui sobre o WhatsApp, né, especificamente, porque quais foram os motivos que as pessoas apontaram para que ele dizer que ele é eficaz, né? A maioria foi a rapidez na comunicação, como eu acabei de dar um exemplo, né? Gráfico, a facilidade da utilização da ferramenta e a facilidade para alcançar os servidores. E o motivo da eficácia destacou-se a questão do histórico, né? Tudo que você conversa fica registrado. Destacar somente o que teve mais evidência. Em relação à satisfação quanto à comunicação interna durante a suspensão das atividades presenciais, aí tivemos sim, alguns disseram que concordam parcialmente, né, sobre essa satisfação, 40% concordam totalmente. Mas, de certa forma, se você parcialmente ou totalmente, de certa forma, concordam que isso é uma questão, foi satisfatória a comunicação, né? Você vê que poucos discordam, né? Geralmente são pessoas que tiveram mais dificuldades. Bom, aqui nós fechamos aqui essa primeira parte, né, deste artigo. Espero que vocês tenham entendido, compreendido de forma geral. Trabalhamos esse texto aqui, né? Então, vocês, além de assistir esse vídeo, eu recomendo que vocês leiam esses trechos do artigo que eu trouxe. Eu faço aqui alguns comentários também, né? O primeiro comentário que eu faço aqui, ó, pelos diálogos e discussões, então, vamos comentar os pelos diálogos e discussões que desenvolvemos até o presente momento, já percebemos que a comunicação se tornou diferencial no mundo do trabalho. Atualmente, entretanto, para que uma empresa se desenvolva, é importante atentar à constituição do seu processo de comunicação interna e externa. Aqui eu faço um ressalto novamente a questão da importância da empresa ela estar se comunicando bem com seus, né, de certa maneira. Nessa segunda parte aqui, tendo como referência a leitura, coloco que é muito importante para você, como gestor da sua empresa, ou membro dirigente de uma empresa, ter essa percepção da importância de se estabelecer formas de comunicação entre seus colaboradores que favoreçam o bom andamento da empresa e, consequentemente, seu crescimento, né? Então, você como gerente ou como dono da empresa, você tem que estar sempre verificando como que eu faço para me comunicar melhor com meus funcionários, né? O que eu faço para me comunicar melhor com meus clientes? E nós entramos na parte do trabalho remoto. Coloquei que a necessidade de isolamento motivada pelo coronavírus acelerou a transformação radical na comunicação das empresas, seja externo ou interno. Mudanças que serão permanentes, né? É uma observação que eu faço, que essas mudanças que nós tivemos no presente momento, devido ao coronavírus, elas vieram para ficar, né? Então, não faz sentido a gente ir contra essas mudanças. Temos que nos adaptar e temos que aprender com elas. Aqui eu trago novamente alguns resultados, não todos, né? Bom, agora chegamos ao segundo artigo. O segundo artigo eu não fiz um slide. A ideia minha é que eu vou estar lendo e fazendo uns comentários dessa leitura e tentar passar para você aqui um entendimento, tá? Aqui eu falo que quem desenvolveu o artigo, né, foi o
o André Santos Carvalho, né? Objetivo de compreender as diferentes técnicas e meios de adaptação da sociedade à facilidade de comunicação, né? E aqui nós vamos apresentar aqui alguns tópicos. Desenvolvimento do mercado com a inserção dos diferentes meios tecnológicos. Aqui nós vamos falar especificamente do mercado. O mercado que eu falo é comércio físico, comércio virtual, tá? Vamos lá, então. O texto é bem curto, por isso que eu vou fazer a leitura, a explicação. Aqui é um trecho do artigo, tá? Mas já dá para a gente ter uma noção do, do que o autor pretende passar para nós. Então vamos lá. Conhecer o mercado não é uma tarefa fácil, ou podemos dizer que ele jamais poderá ser entendido por completo. Saber o que está em alta, o que as pessoas querem, o momento em que a moda acabou e o momento em que se inicia uma nova. Porém, também faz muito sentido dizermos que hoje o mercado atende mais, vende mais, transporta mais e fatura mais. Podemos buscar em qualquer lugar que chegaremos à mesma conclusão de como tudo está crescendo e beneficiando aqueles que realmente buscam essas melhorias. Então, aqui ele vai trazendo que não é fácil você entender o funcionamento do mercado. Você, como um dono de empresa, você entender, ó, o que está acontecendo, saber se esse mês vai vender mais, vai vender menos, por que está vendendo mais, por que está vendendo menos, porque você está vendendo menos, né? Então, é complexo, né? Mas ele chegamos à conclusão que, devido principalmente às empresas que estão mais associadas esses novos meios de comunicação, chegamos à conclusão que, de certa maneira, está se tornando cada vez mais, o mercado ele está cada vez mais vendendo mais, né? Pela facilidade de estar oferecendo seus produtos, né? Bom, então temos aqui, ó, tornou-se simples encontrarmos anúncios de como a Amazon lucrou 48% no seu segundo semestre, comparado com o primeiro do ano passado, em compras online, né? Da mesma forma que ela coloca outra empresa aqui, a IPOBP, quase triplicou o seu lucro no mesmo ano, porque as redes sociais conseguiram dobrar seu lucro líquido no segundo semestre de 2021. A resposta sempre será pela facilidade, as pessoas procurarem pela opção que lhes fará perder menos tempo e essas organizações conseguem poupar o tempo dos consumidores. Ele quer dizer o seguinte: as pessoas hoje elas querem o produto de qualidade, com rapidez, né? E, se for possível, sem sair de casa. Então, essas empresas, assim, deu dois exemplos de empresas que elas crescem muito porque elas trabalham muito com essa questão da comunicação, venda online, né? Ela vai destacando aqui, né, essa questão do mercado e dos meios tecnológicos, tá? Mas a questão é que o mundo se tornou digital. Não sabemos se caminhamos para a inovação ou com a inovação, né? Essa frase aqui é bem interessante. Não sabemos se caminhamos para a inovação ou com a inovação. Ele quer dizer o seguinte: nós estamos caminhando para uma inovação, ou seja, ainda não chegamos a esse processo de inovação, ou já estamos caminhando junto com esses processos de inovação, né? Mas temos um mercado mais simplificado. Aos poucos, onde tudo era simplesmente reduzido no espaço de uma caixa, foi se expandindo, onde alguém foi capaz de pensar em uma maneira de estarmos presentes com pessoas em outros continentes e vizinhos passaram a se tornar tão estranhos. Aqui ele vai destacando
ponto interessante das tecnologias, né? Isso acontece comigo, acontece com você. Muitas vezes você interage com uma pessoa online, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, e muitas vezes você nem conhece a pessoa, mas a pessoa curte uma foto sua, você curte uma foto da pessoa, a pessoa pode comentar e tal. E seu vizinho você não conhece, né? Então, ele vai trazendo esse outro contexto das tecnologias, né? Bom, deixa eu ver aqui. Passaram a se tornar estranhos, onde as opções aumentaram e basta apenas desbloquear uma tela e já temos o mundo ao nosso dispor. Bom, o acesso à troca de informações foi se tornando mais fácil a cada dia, trazendo o papel de maior relevância à inserção da tecnologia nas organizações, agilizando tarefas, diminuindo prazo, gerando lucros maiores. Aqui ele vai colocando os benefícios, né, dessa evolução na comunicação. Já discutimos bastante isso aqui no outro texto. Continuando, a questão sempre foi encontrar meios simples para se viver, encurtar distância, como eu disse, né? De preferência a pessoa quer que seja rápido, eficaz e, se preferir, nem sair de casa, né? Reduzir o tempo gasto, elaborar coisas complexas de modo simples, conhecer o mundo sem precisar de muito tempo e ganhar dinheiro sem precisar trocar o pijama. Então, aqui ele vai trazendo um contexto dessa nova realidade. Notamos que não é exaustivo perceber que nossos mediadores se tornaram nossos aplicativos sociais, que é um papel cumprido cada vez com uma eficiência mais elevada, ou seja, transmitir do, transmitir do modo deles o que acontece no mundo ou em nossa cidade ou nosso caminho rotineiro. Tecnologias essas que são capazes de romper fronteiras, como o e-mail, que foi justamente um meio criado para a substituição de cartas demoradas, né? Primeira evolução que nós tivemos, documentos oficiais, e atualmente muito utilizado em organizações para transmissão de informação em tempo real, a qualquer momento. Aqui é bem interessante que ele traz assim que antigamente você enviar uma carta demorava. Aí veio o telégrafo, né? E o e-mail foi criado nesse sentido, você mandar uma informação à distância. E como eu dei exemplo para você, eu estou numa empresa, eu mando um e-mail para a pessoa, não estou te encontrando. A gente usa o WhatsApp, né? Mas não colocar um e-mail. Onde você está? Ela responde, não, estou aqui no setor tal. Então, já se tornou, talvez eu vou colocar antes do WhatsApp, né? Era utilizado dessa maneira. Bom, as memórias são trocadas pelo Instagram, um aplicativo gratuito usado basicamente para compartilhamento de fotos e vídeos, amigos, etc. Então, aqui vai dando esse contexto, né? Os amigos virtuais, feitos pelo Facebook, rede social, criado para compartilhamento de mensagens, vídeos, fotografias, e consequentemente está quase sendo substituído pelas outras plataformas, pela novidade e popularidade. O namoro no encontrado no Tinder, são sites de relacionamento, plataformas de relacionamento online, por localização, a nova realidade, opinião feita pelo Tinder, ou até. Então, ou seja, aqui ele vai trazendo um conjunto de ferramentas que fazem parte da nossa realidade, mostrando como que todas essas ferramentas estão conectadas à questão do mercado. Então, se você tem uma empresa, você trabalha numa empresa, essa empresa ela tem que estar conectada a todas essas novidades de comunicação, tá? Porque muitas vezes, para você entender seu consumidor, entender como sua empresa pode crescer, pode se desenvolver, você precisa estar inserido em todos esses meios de comunicação. Ou pelo menos você ter uma pessoa na sua empresa que esteja inserida nos meios de comunicação, que a sua empresa esteja nesses meios de comunicação e alguém que possa analisar a interação dos usuários, etc. Para que você possa chegar ao nível aqui, como ele colocou aqui da Amazon, que cresceu 50%, né? Bom, a possibilidade de duas pessoas ouvirem a mesma música no mesmo minuto, em locais diferentes, como Spotify, Amazon Music,
substitui a espera pela música preferida nas rádios, né? Isso que é uma realidade, né? Eu escuto rádio ainda, uma vez quando eu estou no carro, coloco uma rádio, né? As pessoas já não têm mais esse hábito, preferem escutar, como eles entram no Spotify, etc. É até interessante porque a rádio, muitas vezes, com broadcast, né? Ou chama broadcast, né? É basicamente uma rádio. Só que a rádio, ela perdeu, não perdeu, ela já está assumindo outros papéis, né? Não seja somente música. Hoje é entrevista, discussões, fala sobre assuntos, né? Só um exemplo de como até esses meios de comunicação mudou a forma como a rádio se comunica, né? Mesma coisa assim, antigamente, quando você queria divulgar a sua empresa, você colocava uma propaganda na rádio. Hoje em dia, talvez não é mais o melhor meio mais eficaz de você divulgar a sua empresa, né? Pode utilizar. Não estou descartando que muitas pessoas ainda que não estão inseridas nesse meio tecnológico escuta rádio, né? Para se inteirar, para passar seu tempo, escutar, trabalhar. Mas mudou muito já. E vai me colocando aqui, ele vai trazendo várias tecnologias. Abrir uma conta no banco, sem enfrentar filas, apenas usando o aplicativo. Pagamentos, né? Tudo você faz hoje tendo questão das tecnologias, né? Então, investir nesses processos, para concluir, né? Investir nesses processos inovadores e tecnológicos sempre foi indispensável nas organizações. Mas, diante de tal cenário, tornou-se algo mais criterioso e competitivo, pela vantagem de abrangência no espaço, pela facilidade, pela metodologia diferenciada, pela concorrência. Como afirma a revista Veja, coloca aqui, isso está bem antiga, né? Mas você vê como que é uma Veja de 94. Dizia o seguinte, 94. Os ignorantes em informática não conseguem mais ser bons médicos, advogados, bibliotecários, secretários ou vendedores de passagens aéreas. No futuro muito próximo não conseguirão trabalho nem no caixa do supermercado. Olha só a visão que eles tinham em 94. Imagine como que era a nossa... Em 94, nós não tínhamos nem o Windows da forma que nós estamos utilizando. O primeiro Windows com interface gráfica em 1995. Só que em 94 ele já tinha essa visão da necessidade das pessoas, de forma geral, profissionais, né, estarem conectados com os meios de comunicação. Bom, essa aqui é uma explicação, vocês podem ler novamente aqui, né, refletir um pouco sobre esse texto, né? Eu gostaria que vocês escrevessem aquilo que vocês entenderam em um arquivo do Word, se você preferir, uma folha para caneta, tal, tal. Escreva o seu entendimento dos textos e da aula, né? Dos textos e desta aula. Se você quiser ler um pouco mais, tem o texto na íntegra, que é esse aqui, tá? Ele tem um pouco mais de páginas, são 12 páginas, né? Mas aqui, então, a gente sabe que se você tiver um tempo, você pode ler e você entender um pouco mais, além do que eu falei, tá? Que traz aqui mais elementos no texto na íntegra. Bom, deixa eu dar um stop aqui. Bom, essa foi a nossa aula, né? Deste módulo, capítulo 2. E durante essa semana ainda estarei disponibilizando mais uma aula, que é referente a apenas um artigo, vai falar sobre questões éticas no mercado de trabalho, que também é muito importante, né? Dessa maneira, nós finalizamos essa disciplina, esse módulo. Então, eu peço para que todos assistam, para que todos façam as atividades, tá? E se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.